quer ficar, o debate continua, né? E a gente vai manter a mesma questão. Os microfones estão todos liberados, se quiser liberar ou não, né? Mas é bom a gente respeitar a ordem que quem desejar falar, né? Primeiro, para não estar tumultuando. Por isso que eu acho que o chat é interessante, porque a gente consegue manter a ordem. Foi bem legal, está de parabéns todo mundo, é educado, todo mundo realmente contribuiu muito, né? Com o desenrolar da palestra que o Jefferson fez. E é claro que a gente vai passar essa gravação e vai ser tema de vários e vários debates pela frente. Mário Sérgio quer falar? Já disse, eu disse que é para passar o contato dele, né? Pessoal, parabéns. Achei o debate muito legal. Bom nível mesmo. Gostei. Ele levantou questões... Alguém já ia falar? Não, pode ir. Tá, desculpa. Ele levantou questões importantíssimas, né? E uma das que me chamou mais atenção foram frases muito fortes de que o Brasil que Lula governou não é mais o mesmo. O Brasil de 5 anos atrás não é mais o mesmo. E você imagine o modelo de sociedade tendo como laboratório Simão Dias, que a gente quer construir para daqui a 20 anos. Aí é que vai ser mudança. Então, ele cita também questões importantes com relação à questão da agricultura. Não dá mais para conviver com veneno, com agrotóxico. Essa é uma questão que a gente não pode abrir mão no desenvolvimento econômico do município. Abolir, assim como fez Floripa, que aboliu o agrotóxico, a gente tem que cada vez mais bater nessa tecla. Abolir agrotóxico e transgênico, mudar essa lógica da produção do milho da Monsanto e investir cada vez mais em alimento saudável para a população e pensando geopoliticamente na questão da região. Ser uma referência futuramente na produção de alimento saudável para toda a região. E, obviamente, os investimentos que precisam ser feitos em informação para atualizar conhecimento em novas tecnologias, em serviços, diante desse cada vez mais desafiador mercado de trabalho das novas tecnologias da comunicação, essa nova revolução que estou chamando, se não me engano, do trabalho 4K, né? E sei lá, daqui a 20 anos vai ter 20K já. E a gente não pode perder o bonde da história nesse sentido. Foram questões, assim, trazendo para o nosso universo local, né? Mas a questão da avaliação de conjuntura nacional é extremamente preocupante, né? Mas a gente está... Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem outra opção a não ser se mobilizar cada vez mais para derrubar esse governo que está aí. Né? Derrubar ou morrer. O país vai morrer. O país que a gente, o mínimo de país que a gente está vendo se ser destruído, daqui a pouco não vai ter mais. O Estado Nacional brasileiro está sendo totalmente destruído. E está sendo, se fosse uma transformação que viesse para servir ao bem comum, as transformações que viessem em benefício da sociedade, ou seja, que a gente avançasse a partir da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, para avançar para uma sociedade cada vez mais plural, cada vez mais de avanço das conquistas sociais. Não, a gente está vendo retrocesso. A gente está vendo o neoliberalismo faminto, cada vez mais, por acúmulo, e uma nova acumulação de capital está se dando, e é muito preocupante, porque o momento é agora. Aliás, o momento foi em 2018, que não era para ter, né?
o Brasil não poderia entrar nessa aventura. Mas beleza, foi. Mas de agora não pode passar mais. Então, eu estava pensando nisso hoje, quando eu vi essas manifestações do pessoal das torcidas saírem em São Paulo, o pessoal de Curitiba ontem à noite. Entre morrer junto com o país e correr o risco de pegar coronavírus, eu acho que a gente vai ter que optar em correr o risco de pegar essa porra desse vírus, mas vai ter que ir pra rua, gente. Vai ter que ir pra rua. Está escrito aqui, Júnior pela ordem, Júnior, Carlos e Thiago. Vamos se ater, está tudo bem legal, sem problema, só para não distorcer do tema, né? Está todo mundo sem distorcer. Estou dizendo assim porque os próprios oradores não desviar do tema, né? Que a gente está tratando aqui. Vamos lá. Então, o próximo é Júnior, depois Cássio, depois Thiago. Júnior. Vai lá, Júnior. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pronto. A fala do Zé foi uma fala bem ajustada. E percebo que uma fala que mostra que não quer, digamos assim, que os erros do passado sejam repetidos. A maturidade é importante. As experiências vividas, elas são extremamente necessárias para que não erremos novamente. Vininho foi extremamente habilidoso. Aí, quando ele fez um relato sobre a atual conjuntura do país, é isso. Nós estamos vivendo um momento das antíteses e das antíteses violentas. Não sabemos até onde isso vai chegar. E quero deixar vocês cientes que eu fui convidado para participar de um programa que está sendo dirigido pelo SEBRAE. Eu estou representando o terceiro setor, estou representando o Rotary de Simão Dias, e o SEBRAE tem um programa chamado Programa Líder, e o líder da região Centro-Sul. Nesse programa fazem parte representantes dos três setores, o público, o privado e o terceiro setor, de 8 municípios da região Centro-Sul, e de uma nova regionalização que o SEBRAE fez. Nessa regionalização até Itapuranga entrou. Poço Verde, Itapuranga, Tubias, Simão Dias, Boquim, Salgado e Lagarto. São 8 municípios. O que é que esse programa pretende? Discutir estratégias de desenvolvimento para a região Centro-Sul. Então, Simão Dias vai levar ideias, porque se Lagarto desenvolver, digamos assim, a depender do que seja construído, puxará o desenvolvimento de Simão Dias, puxará o desenvolvimento de Itaporanga, puxará o desenvolvimento de Riachão do Dantas. Então, não é um olhar apenas para o umbigo do município, só para o meu terreno. É um olhar para a formação de um polo regional. Então, dentro de alguns 2 ou 3 meses, esse documento já estará pronto, esse plano, essa agenda já estará pronta, que será apresentada à sociedade. Será apresentada aos gestores, aos futuros gestores, e eu aproveito a oportunidade para, desde já fazer o convite, que eu quero a participação de vocês, e acredito que esse documento, essa agenda construída por representantes dos 3 setores desses 8 municípios, ajudará nessa proposta que está sendo apresentada por esse grupo. Vai ser um norte, até para nos ajudar na construção de futuras políticas públicas. Sem dúvida. Cássio. O Cássio deve estar com problema, nós vamos passar para Thiago, depois Cássio volta. Thiago. E aí? Então, cara, foi muito bom o seu aqui hoje. A fala dele foi muito boa. E pegando um gancho aqui para o grupo, que temos aí os 150, né? Para daqui a 20 anos. Zé, você deixou uma coisa legal. O Brasil que elegeu Lula não é mais o Brasil que a gente tem hoje. O Brasil de 5 anos atrás não é mais o Brasil que a gente tem hoje. E, por consequência, o Brasil que a gente está hoje não será daqui a 20 anos. Então, por mais que a gente tenha um projeto para daqui a 20 anos, eu acho que ele tem que ser um projeto para agora.
Nada atropelando. Agora que eu me refiro não é esse exato momento para esse ano, mas é que a gente não tem tanto tempo para desenvolver um projeto. Esse projeto tem que ser posto em prática a curto prazo, para ir amadurecendo a médio e chegar madurinho daqui a 20 anos. Temos que ter uma certa urgência. Eu até comentei isso com o Lorival essa semana. O Lorival foi me entregar uma intimação e conversamos sobre isso. Que não podemos desenvolver um projeto para daqui a 20 anos. Tem que ser um projeto para amanhã de manhã. Para ele vir embrionário e ir crescendo e desenvolvendo para daqui a 20 anos a gente chegar com ele maduro. Não adianta apresentar daqui para lá. Até porque alguns vão desistir aqui no meio do caminho, outros vão surgir, vão pegar o projeto andando, vão pegar o bonde andando. E tem que ser para logo. Sem atropelar, sem atropelamentos. Mas tem que ser algo para curto prazo. Para esse ano, evidentemente, que a gente não tem nada pronto e não vai atropelar, não vai fazer às pressas qualquer coisa para ser apresentada. Mas para daqui a 2 anos a gente já poderia ter alguma coisa encabeçada para ser o embrião do projeto, para ele já sendo posto em prática, para irmos desenvolvendo durante o período que temos aí de meta, que são 20 anos. Pressa e, ao mesmo tempo, calma, contraditoriamente, mas não podemos ter tanta calma para 20 anos. Tem que ser o embrião plantado hoje para colher daqui a 20 anos. Cheiro no olho. Está escrito aqui, Cássio, dá para falar agora? Depois de Maio e Beto. Cássio. Ok. Vocês conseguem me escutar? Me dê um feedback, por favor. Tranquilo, pode ficar à vontade. Está todo mundo ouvindo. Ok. Boa noite a todos. Saudando os queridos Denilson e Delcio, que foram os grandes incentivadores desse movimento, que me convidaram. Eu saúdo a todo mundo de Simão Dias. E, assim, peço desculpas porque eu estava fazendo atendimento dos pacientes na clínica online e só cheguei atrasado. Mas o pouco que eu ouvi da fala de Zé Disseu, que tem uma retórica e postura histórica bastante conhecida de boa parte de nós, foi muito interessante. E eu penso que é muito importante que os filhos de Simão Dias, hoje mais maduros do que antes, possam estar unidos em prol do pensar a cidade, do pensar o Estado, do pensar o Brasil. E eu me permito hoje a pensar a humanidade até pelo destino que eu dei à minha própria vida. Até ontem eu era apenas um militante cultural, mas há alguns anos eu fui também um profissional em promoção de saúde mental. Então eu não dicotomizo essa relação de entender que é preciso estar celebrando ao novo, mas é preciso que busquemos também no passado sem bravatas, sem discursos tão iguais, os erros históricos que eu entendo que o PT, que eu aprendi a ser em Simão Dias, a primeira vez que eu levantei uma bandeira, a primeira vez que eu coloquei um broche de plástico do PT na minha roupa, foi na cidade de Simão Dias, pintando a sede com o Flamarion, com o pessoal ali do DER. Eu era apenas um menino de 18 anos. Hoje eu sou um homem de 50, assim como quase todos vocês. Então, assim, eu tenho me perguntado muito qual o papel da esquerda no país hoje. Se apenas ficar com as velhas bandeiras ou entender que o momento é outro. Historicamente, nós precisamos fazer as meia-culpas para poder avançar. Ok? Há uma pobreza intelectual, há uma pobreza cultural muito grande na nossa população. Se não fosse por isso, talvez nós não teríamos hoje o presidente que nós temos eleito democraticamente. Se há alguma culpabilidade, há também na noção cultural das pessoas que não conseguem fazer paralelos. Então, eu penso que a gente precisa avançar muito nessa discussão, não de convencer no grito, não existe mais espaço para isso, mas de perceber as realidades com singularidade, perceber a subjetividade humana.
Eu acredito que tem dois alicerces fundamentais: educação e cultura. Com educação você tem saúde, com cultura você gera saúde, ok? E todas essas outras coisas eu não vejo. E eu sei que Simão Dias sempre foi uma cidade de bravos, mas também uma cidade de alguns políticos que, quando chegaram aos seus cargos, pouco fizeram pela cidade e pouco fazem. Eu acredito muito nos que aqui estão. Alguns eu tenho o prazer e o carinho de conhecer. Aprendi muito com muita gente que faz parte desse grupo, tenho muito a aprender e não sei o quanto ou como eu posso colaborar, mas gostaria apenas de me colocar a serviço do coletivo, ok? E dizer a vocês que eu tenho me preocupado muito com o pós-pandemia. O cenário ele é necropolítico. O cenário é de desmantelo de estruturas familiares que já estão entrando em processo de degradação por conta de índices altíssimos de depressão, pânico, alcoolismo, violência familiar. E eu entendo que essas coisas todas também precisam entrar enquanto pauta, para que nós possamos fazer uma sociedade bem melhor, bem mais participativa e participativa com consciência. Por hora é isso. Agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui. Que avancemos, aprendendo, amadurecendo, respeitando os limites e as necessidades de cada um de nós. Prazer estar aqui e foi muito boa a condução do trabalho e que outros momentos aconteçam. É isso. Muito bem. Tem Gilmar, Humberto e Maricelo. Gilmar. A palavra é sua, Gilmar. Não estamos me ouvindo. Vamos passar para Humberto. Depois a gente volta para Gilmar. Humberto, está ouvindo, Humberto? Não, estava ligando o meu microfone aqui. Não, primeiro, dizer que foi muito boa a conversa. Sempre acho que poderia ser melhor se a gente conseguisse extrair dele mais, digamos, ideias sobre o que nós pretendemos fazer, mas, de certa forma, também a gente queria escutar sua análise de conjuntura a respeito do país. E, evidentemente, que não estamos falando do planejamento de uma ilha, nós somos parte do país e tudo isso afeta o que a gente vai pensar para os próximos 20 anos. Mas queria aqui dialogar com essa conversa, com essa opinião de Tiago, pois acho que ele, de certa forma, tem razão sobre a possibilidade de começar imediatamente um processo de mudança, mas o que a gente está propondo é um planejamento de longo prazo, ainda que a gente vá implementando ele aos poucos, né, no dia a dia. Quando a gente está falando de um planejamento de longo prazo, e aí remetendo a todo o debate que a gente já fez sobre a questão da orientação ideológica, do que é estratégico, do que é tático, a gente precisa pensar em mudanças de longo prazo, que são mudanças fundamentais, são mudanças que não se pode fazer em 4 anos, e muitas vezes nós nos frustramos porque esperamos que governos, com o nosso apoio, consigam realizar determinadas mudanças num período tão curto. Nós que vivemos, eu vivi de dentro esse dilema dentro de um governo. 8 anos no governo passa como se fosse 8 dias e você consegue fazer muito pouco. Então, acho que nós estamos pensando em 20 anos e nós precisamos ter, no curto prazo, ações táticas que vá nos levando aí a ir conseguindo esses objetivos de longo prazo, né? Então, eu queria voltar ao tema do
do planejamento que a gente, desse exercício. Eu acho que as primeiras conferências que nós tivemos com o Delcio explicando o ponto de vista do que significa um projeto de sociedade, da matriz ideológica e da necessidade de fazer um plano dentro dessas dimensões. Acho que agora a gente tem que avançar no exercício do planejamento propriamente dito, ou seja, como é que nós vamos organizar isso, não só no debate, nas ideias, mas eu também pretendo, e não sei como vamos fazer isso, mas contribuir com algo que seja construção de indicadores. Construção de indicadores. Aqui muita gente, estou falando algo que todo mundo, quem é da saúde, da educação, quem é das áreas mais diferentes aqui de atuação, sabe que nós precisamos ter uns indicadores de longo prazo para que a gente possa se orientar. Onde é que a gente quer chegar? Vamos tomar como exemplo o IDEB. O IDEB de Simão Dias é muito baixo, está abaixo da média do estado, da região, etc. Então, o que é que nós queremos mudar em 20 anos e como é que nós vamos conseguindo ir conduzindo essa mudança nos períodos curtos de cada governo, de cada 4 anos. Tá? Então, eu queria fazer no futuro esse exercício com vocês, mas acho que a gente já tem elementos aí para a gente ir avançando. Eu acho que a gente já podia também ir pegando esses escritos sobre a matriz e explorando determinadas ideias que estão postas ali. Acho que tem muita gente aí com capacidade para escrever, para ir colocando no papel algumas ideias para a gente ir fazendo um texto coletivo que vá nos orientando a fazer o planejamento. Senão a gente fica discutindo sem avançar muito na construção do que a gente quer fazer como objetivo do coletivo. Era isso. Muito bem. Gilmar, já está bom aí, Gilmar? Está conseguindo ouvir? Agora, está ouvindo aí? Então vai lá. Gilmar, depois Mário Sérgio, depois Jorge Figueiredo. Vai, pode falar, Gilmar. Então, na verdade, eu trago aqui uma questão para reflexão, para depois alguém aí do grupo refletir sobre essa questão que eu vou colocar, principalmente uma história do Geraldo, Marcelo Domingos, outra pessoa aí, qualquer do grupo. É a minha questão assim, Não dá para entender nada. isso se efetivasse. E Gilmar, um golpe dentro desse golpe aí. Tá ouvindo? agora melhorou, mas Tá não deu para entender o começo da sua pergunta. Dá para ouvir? Pronto. A minha pergunta, a minha questão que eu quero colocar para ver se alguém poderia responder, aí é o seguinte: se houvesse, de fato, esse golpe e fosse implantado um regime militar aqui, aos moldes do regime da década de 60, 70, haveria sustentabilidade para o Brasil diante do contexto internacional, assim como, por exemplo, vem acontecendo aí com Hugo Chávez, que praticamente destruiu o país dele, de certa forma, por conta de sanções, isso e aquilo, tal. O Brasil não sofreria do mesmo jeito, e ainda mais não só pela questão da perda das liberdades, mas principalmente pela questão da destruição da Amazônia, né? Que a gente vê que isso pega muito mal lá fora. Como é que o Brasil poderia, quem sabe, sobreviver se isso realmente acontecesse? Ainda há espaço para um país como o Brasil implantar uma ditadura? Eu queria compreender melhor na visão de vocês aí. Depois eu quero dar uma pincelada nessa pergunta. Conclui aí, depois para eu dar. Agora é Mário Sérgio. Só pegando um gancho com a fala do Gilmar, eu acho que o golpe poderia ocorrer, mas não duraria muito tempo, pelo fato de que
como foi dito, né, o mundo ele não é mais o mundo dos anos 60 e 70. Provavelmente o Brasil perderia muito na questão comercial com a Europa, com o euro, né, a zona do euro. Poderia ter um apoio americano ali por causa do Trump, mas tem eleições aí agora em novembro nos Estados Unidos também, que pelo fato, acho que ele não está muito bom, né, ainda mais com essas manifestações lá. Então acho que essa questão do golpe não se sustentaria. Ele poderia ocorrer, mas que não duraria muito tempo. Não teria apoio, o Brasil não vai ver numa ilha, né, isolado. É a minha opinião, né? Sobre a minha questão, que eu quero falar disso, pegar um pouco da fala do Tiago, desse projeto ser um pouco antecipado. Teve até a fala muito boa do Humberto, com relação ao que nós queremos realmente, tá? Aí falou da questão da melhoria do Fundeb, e eu, como professor da rede pública, entendo que isso é importante, mas pegando a questão do exemplo do Fundeb, como professor, somente o investimento no salário do professor, na escola, na questão material, bibliotecas, isso não resolveria o problema. Acho que todo mundo aqui sabe disso. Teria que ter uma aproximação muito grande do poder público com as famílias, porque o que nós vemos, enquanto professor, Gilmar é professor, meu colega de trabalho, é a questão da ausência da família na educação. Então, eu acho que dentro de todo o projeto, para que melhorássemos a educação do município, deveria ter uma aproximação maior com as famílias, porque os alunos não têm incentivo ao estudo dentro de casa. Muitos vão para a escola só para merenda, para comer e tudo mais, tudo aquela fome de cultura, né? Até acho que foi o Cássio que falou sobre a questão da pobreza cultural, né, e tal. E que deve ser, acho que, abordado dentro do projeto. Também não ficarmos muito na questão somente do pensamento intelectual distante das famílias que precisam, entendeu? Principalmente, eu estou falando isso porque eu vejo essa realidade, eu trabalho com essa realidade dia a dia na rede pública. Também trabalho com a outra realidade, que é com a classe média, com a escola privada. E, assim, pelo menos, meus alunos do ensino médio, segundo e terceiro ano do ensino médio, eu percebo uma grande participação e interesse pela política nacional. Eu tenho percebido isso. Muitos conversam comigo no privado, no WhatsApp, na sala de aula e tudo. E eu acho que são cabeças pensantes novas, com muito gás, muita vontade, que no longo do desenrolar do projeto a gente deve começar rapidamente a inserir esses jovens, porque são cabeças novas, com muito gás, com muita esperança, até mais do que a gente muitas vezes, né? Que já passamos aí dos 40, 50, alguns chegando nos 40 dentro da turma, né? Então, acho que é importante a gente começar a inserir também essa turma nova. Não deixar de lado, é inexperiente, é garotão, não quer saber disso, mas eu tenho visto uma participação muito boa deles em debate político, pelo menos comigo em sala de aula, nas aulas de sociologia também, com outro professor, colega meu, filosofia. Alisson também, que é professor de sociologia, ele conversa comigo algumas vezes e tem alunos bastante participativos aqui em Aracaju, né? E assim, como eu trabalho em Simão Dias, eu acho interessante, eu conheço esses alunos e tal, são bem atuantes no pensamento, na questão do debate em sala de aula. E acho que a gente deve começar a inserir pessoas mais novas que estejam dispostas a participar. E essa questão da família, né? A gente procurar no decorrer do projeto das comunidades carentes, né, com a família no meio educacional. Acho que é importante. É isso. Muito bem. Vamos agora, Jorge Figueiredo, depois Delcio, depois Figueiredo. Aí eu aperto lá, não. Não, ele vai abrir aí o sinal aí para você. Já abriu, Denilson? Está aberto, está aberto. Está aberto já. Denilson, primeiro eu quero parabenizar a Delcio, que eu estou entrando hoje pelo projeto, pela elaboração do projeto dele, das matrizes ideológicas, muito bem elaborado. Parabéns, mas vou deixar para outra oportunidade para a gente debater sobre a questão da cultura e da ideologia, né? Hoje, como é a fala de Zé Disseu, e focando em Simão Dias, eu concordo com o Tiago, Mário Sérgio, eu acho que Nino também, eu acho que ele falou, da urgência desse projeto. Um projeto, ele começa a longo prazo,
mas tudo tem um início. E o início nós já temos uma eleição pela frente. Em Simão Dias, eu acho que não há um quadro mais favorável para um projeto dessa estirpe começar agora. Entendeu? É assim. Vai ser difícil? É difícil. Mas está uma lacuna muito grande. É tanto que você não tem opção. Quem será o candidato? De um próprio grupo se apresenta 4, 5, do outro vai se juntar com quem? E não tem um referencial. Se aparecer uma pessoa com um discurso bom, uma leitura, sem o dinheiro pouco, mas com os discursos bons, eu lembro lá em Penedo, eu ia para os discursos, o cara vinha, até o próprio Renan Calheiros, em cima de um banco de uma praça, e a gente ficava olhando aquele político falando, a gente se entusiasmava com aquilo, né? O Deda mesmo era uma maravilha, né? Então está faltando esse tipo de coisa e a gente tem a coragem. É momento de coragem, de a gente mostrar a nossa posição, e o momento é este. Tem muitos quadros bons desse grupo aí que já se formou, e a gente é a luta. Escolher montar uma equipe e partir para os interiores, até porque para a gente se tornar conhecido, para chegar à população, à juventude. Eu já pensava, já idealizava um projeto desse com a juventude, com a turma do meu menino, a gente fazia aqui que debater alguns temas sobre o processo de redemocratização brasileiro, vários temas, convidando pessoas aí, vocês inclusive, entendeu? Tem que se fazer isso. E quando você começa com esse projeto, se apresentando à população, isso traz resultado. E é preciso que a gente veja como é que a população vai aceitar, né? A gente sair da sala virtual e partir para a realidade. É isso aí. Agora, Delcio. Pessoal, repare bem, eu acho que nós tivemos... Está me ouvindo? Delcio, melhora um pouquinho aí, você está um pouco distante. É o seguinte, eu acho... Agora sim. Repare bem, eu acho que... eu vinha conversando um pouco com o Zé sobre isso que a gente vem fazendo, né? Esse processo de ampliação, de pensar estratégia, né? Espera aí que eu estou enrolado aqui, chegou uma coisa aqui. De pensar estratégia mesmo, né? E para pensar estratégia, eu teria que pensar, então, ideologicamente, porque eu não posso pensar estratégia solta. Quer dizer, quando o Tiago coloca, mas se não é o mesmo hoje de 20 anos atrás, daqui a 20 anos não vai ser o mesmo. Ele não vai ser o mesmo. Na primeira matriz, a gente colocou lá, e acho que houve acordo, e é acordo hoje do grupo, que a sociedade é um projeto humano. Então, como ele vai ser daqui a 20 anos, é responsabilidade nossa nessa construção. Não é que a sociedade vai ser assim. Isso é determinismo, isso não existe mais, isso não cabe mais na cabeça de ninguém. A sociedade é um projeto humano. Se ele é um projeto humano, daqui a 20 anos, Tiago, pode ser que a gente tenha uma porra de uma ditadura militar. Pode. Quantos anos durou a anterior? Vai ter resistência até fora, vai ter todos os fatores. Mudou sim, mas, né? Vamos ter que se rearticular. Os caras estão se armando, a gente não tem arma. A esquerda, por princípio, abriu mão da luta armada. É pacifista, não sei o quê. Então, tudo isso, se vier a acontecer um processo desse, de militarização de fato, de militarização que eu digo de militarização armada, que a militarização está dada. Ela está dada, não é que não existe. O próprio Zé falou isso, e ele conhece as entranhas por dentro. A importância de uma fala como do sujeito como Zé Disseu é porque Zé é extremamente informado. Ele conhece cada peça, cada figura. Não é só porque ele tem uma reconhecida grande capacidade de andar de conjuntura. É porque ele conhece a história por dentro, ele faz parte, ele fez parte da história da ditadura anterior. Né? Ele foi preso, ele saiu, né, em cima do sequestro do embaixador. Quer dizer, tem todo um processo que ele viveu, todo o processo anterior, viveu o governo, viveu a estruturação, ajudou praticamente, foi quem mais pensou para se chegar onde se chegou, né? E ele deixa claro, quer dizer, pode acontecer, pode, não vamos se segurar, não, vai precisar de resistência. Isso ele deixou nas entrelinhas, porque, claro, na condição dele, ele não pode... Né? Agora, quais são as formas de resistência? Uma delas é essa que a gente está fazendo.
É uma resistência prévia, construindo. Né? Agora, eu não quero nem entrar nesse aspecto, né? Quer dizer, claro que vai ter pressão de um lado, a China vai chiar. Mas, meu amigo, como vai chiar? A China está negociando com os Estados Unidos em plena pandemia, que é hoje o que se poderia dizer do bloco de esquerda, país comunista. Em plena pandemia, os Estados Unidos bloqueou as cargas de respirador e pagou por eles e ficou lá, porra. Quer dizer, a China não tem força para romper o bloqueio que os Estados Unidos faz hoje à Venezuela. São os conveniências, quer dizer, a globalização é a nível de informação, mas a nacionalização, o interesse interno de cada país, hoje, com a globalização, é muito mais forte do que o que era antes. Essa é a impressão que eu tenho, para começar. Para começar. Até porque os países hoje, com a globalização, têm muito mais informação com relação aos outros países. E vai buscar e disputar a hegemonia. E não vai disputar a hegemonia ideologicamente, não. A briga dos Estados Unidos com a China não é ideológica. É econômica. A China não está se funcionando como um país comunista de esquerda, aliado para subsidiar, para estruturar, para ajudar, para colaborar, para ser solidário com o movimento de esquerda. Qual é a relação da China no apoio a Cuba, a Venezuela, ao próprio Brasil? Então é bom a gente estar muito atento que a questão é interna, a gente tem que estar preparado para aqui para dentro. Eu, às vezes, fico preocupado. Digo, meu Deus do céu, será que vamos ter que... Mas é assim mesmo a vida agora. Eu quero me ater a outra coisa. Eu tinha dito no começo da conversa, que conversei um pouco com o Zé a respeito dele fazer uma abordagem. Ele começou por aí, depois a gente terminou puxando para outras coisas, não sei o quê. Era porque ele ajuda a gente na reflexão do que a gente está querendo fazer. E aí é a fala que o Humberto colocou. E ele falou umas 3 coisas bastante interessantes com relação ao projeto. Toda essa matéria que a gente está produzindo, eu tenho passado para ele, tenho dialogado, não sei o quê, então a gente tem conversando algumas coisas, entre as coisas nacional, conversando sobre esse projeto. A primeira coisa que eu acho mais importante, viu, Humberto, você que colocou, o que é que a gente vai fazer, Tiago com a pressa, a gente com a pressa, todo mundo, alguns com mais pressa do que os outros, ele disse, olha, repare que ele é sutil demais nas coisas. Ele não impõe, ele é muito sutil, ele é bom de conduzir as coisas. Ele disse o quê? Vocês podiam pensar numa casa. Repare só que coisa interessante. E se a gente tivesse, Simão Dias, uma casa de acolhimento, alguma coisa parecida para esse projeto? Que a juventude, Mário Sérgio, tivesse como referência de buscar informação. Informação dos discos de Nininho, informação dos livros que a gente tem, informação do que a gente está fazendo, do que a gente está produzindo. E se a gente tivesse essa casa em Simão Dias, a casa do Simão Dias 150? Isso é uma coisa muito objetiva. E eu acho que plausível. Nós somos hoje 60 nesse grupo. Um instituto, talvez, Deus. Não, repare bem, no primeiro momento, para dar impacto, para não esperar legalizar instituto, não sei o quê, a gente sai muito dessa coisa da institucionalidade. É trocar o pneu do carro com o carro andando. Alguém acha uma casa, vê quanto é o aluguel, a gente rateia e assume, vocês estão mais próximos, fazendo, sabe, tem uma turma nova aí que pode estar participando disso, pode estar mantendo essa casa aberta. Cada um vai lá e dá um livro, 2 livros, 3 livros, um filme, deixa um equipamento, uma coisa, e vai construindo um processo, construindo um espaço de congregação. E congregação em torno de quê? Nós já temos em torno de quê? Em torno do projeto Simão Dias 150. Essa é a referência, não é uma referência partidária, quebra essa lógica, amplia as participações, amplia as construções. Ele deixou a porta aberta. Disse outra coisa, é bom não esquecer. Quando um cara como o Disseu fala, é bom a gente anotar o que ele diz, no que interessa a gente pessoalmente, considerando um aspecto mais geral. Ele disse outra coisa. Vocês têm a responsabilidade de registrar isso e publicar. Se lembra? Vocês estão lembrados disso? Quando um caba como Zé Disseu abre a boca para dizer que o que a gente está fazendo, ele leu tudo, eu mandei os textos, mandei os vídeos, vocês têm a obrigação de registrar e publicar, o que é que ele está dizendo automaticamente? E isso é uma experiência muito interessante. Vocês têm que difundir. É o que Nininho diz na fala dele na apresentação do primeiro texto. Você lembra, Nininho?
E se Simão Dias virar uma referência de como fazer? Se lembra que você diz isso lá no primeiro texto? Sabe, Jorge, a construção, a correria nossa tem que ter. Mas não é nem a correria atrás de uma eleição, ou dessa eleição principalmente. A correria nossa tem que ser, mas em torno de uma outra coisa, do projeto. A eleição é um processo, é um momento. Né? Na matriz também a gente coloca o seguinte: o cargo não é poder. Se a gente tiver uma casa, nós todos congregados, estando lá, participando, mesmo quem está fora, de vez em quando indo e botando a cara fora, dizendo, ó, estamos aqui. Essa casa é minha também. E essa casa minha, que tem um aspecto físico de presença, mas é a casa minha, que é a casa minha, que é a casa que é Simão Dias. A gente amplia isso. Quando ele falou, eu quase não consegui entender as outras coisas mais, porque fiquei centrado nessa ideia. Eu sou muito pragmático também, eu gosto muito de formulação, não sei o que, teoria, mas eu gosto de resultado também. Então, acho que uma saída, para a gente começar a pensar, viu, Alisson? Que a gente possa ir no final de semana, sei lá, eu estou mais longe, mas sabe, outros estão mais próximos demais, quem está mais longe dá outro tipo de contribuição. Uma casa dessa pode ser um puta do salto, cara. Ah, o cara ganhou a eleição, sim, ganhou a eleição, mas considere que esses nomes estão colocados como candidatos. Esse grupo, com a casa desse tipo funcionando, com o projeto pronto para ajudar, negociar e apoiar a Lúcia na luta do sindicato, sabe, Lúcia? E incorporar a pauta da educação. E que a pauta da educação não se resuma à demanda por salário. Não se resuma que Marival cumpra o piso. Mas que refaça as escolas, que refaça os currículos, que altere os livros, que construam a coisa local. Não é só a pauta do piso, é para mais. É para mais. E essa casa pode fazer isso. E com esse respaldo que a gente tem, tá certo? Com a representatividade que a gente tem, a gente, numa cidade como Simão Dias, acéfala, me perdoe os companheiros conterrâneos, a gente pode começar a se apresentar concretamente como alternativa de governo ou alternativa de poder e ir para cima do governo. Mais importante do que ter o governo é ter o poder. Está lá na matriz, na primeira discussão que a gente fez. O Estado, ou seja, a prefeitura, é o Estado gerido pelo governo, que é o prefeito, mas sob o controle e sob a tutela de quem tem poder. E qual é, objetivamente, o grupo de Simão Dias que tem poder? Poder mesmo, poder de fogo, poder de convencimento, poder de... Sabe? Eu queria começar a pensar meio que a partir daí. Essa é uma provocação que eu quero fazer de imediato. A gente incorpora. O pessoal do Sarau do Coreto pode manter essa casa aberta, vamos reforçar essa turma, vamos trazer para dentro. Geraldo está aí, pode ficar, ajudar. Marcelo está aí, pode ajudar a ficar. Alexandre está aí, pode ajudar nisso. Tiago está aí. Denilson está perto, Jéssica está perto, Lúcia está aí. Juliana está aí, Richardson está aí. Porra, quanta gente boa nós estamos falando aqui para manter um negócio desse minimamente funcionando. Milton, que tem Aracaju, mas está aposentado, dá tempo para de vez em quando uma carreirinha na terrinha, né, Milton? Que tal a gente começar a pensar objetivamente, sabe, Humberto, nisso? Mas é isso, falei demais de novo. Boa noite. Vou me aquietar até que não mexam com o meu juízo. Ingrid. Sou eu, né? Eu não sei nem o que falar depois disso. Você arrasou, Delson. Fechou. Arrasou, arrasou. Não, eu estou pensando, depois disso eu pensei várias coisas. Eu também prestei atenção quando o Disseu falou. Me chamou muita atenção quando ele falou sobre porque vocês não constroem uma casa e a questão de criar algo escrito, né? Eu acho que a gente deveria criar algo escrito já e divulgar e já mostrar que nós estamos organizados enquanto coletivo. Eu faço parte, eu já me entendo
como organizada em um coletivo chamado Simão Dias 150. Eu acho que as pessoas, acho que a gente, assim, deve ver quem é que quer realmente participar desse projeto. E se organizar e a gente fazer, escrever isso e difundir essa ideia. Em relação à casa vai ser ótimo. Em relação à casa, a gente pode fazer 1000 coisas. Esses encontros, por exemplo, quem mora em Aracaju pode ir para Simão Dias. Fazer vários encontros. A gente pode fazer sarau, a gente pode fazer formação política, a gente pode fazer roda de conversa, a gente pode fazer uma biblioteca, tentar fazer uma biblioteca lá, sei lá, a gente doar livros e tal. A gente pode fazer várias coisas, a gente pode fazer um estrago em Simão Dias, pode revolucionar Simão Dias com esse pensamento. Só basta dizer que é esse. Com a nova versão. É o Centro Popular de Cultura com a nova roupagem. Exatamente, pô, exatamente. É uma ideia sensacional. É uma ideia sensacional. A gente pode mudar completamente a estrutura de Simão Dias, o pensamento de Simão Dias. E assim, eu acredito assim que nós temos que tem muitas pessoas. Eu acho que no grupo tem muitas pessoas que estão analisando e tal o que a gente está fazendo e tal. Mas eu acho também que assim as pessoas que estão realmente dispostas digam, acho que deveriam dizer, olha, eu estou disposta a participar do coletivo Simão Dias. E se acontecer de vocês fizerem, de nós fizermos coletivamente uma carta, escrevermos uma carta aberta sobre o coletivo Simão Dias 150, eu assino essa carta. Muito importante isso. E a gente difundir essa carta. Zé Dirceu falou, difunda essa carta nacionalmente. Ele falou nacionalmente, imagine municipalmente. Então, eu acredito sim que a gente deve fazer isso, municipalmente, e as pessoas de Simão Dias saberem que tem um povo organizado, que tem a classe trabalhadora organizada, né? Porque nós somos classe trabalhadora. O que é muito massa é isso, porque nós somos classe trabalhadora. Eu estava escutando uma música de Tom Zé fazendo uma ironia que pessoas que não são da classe trabalhadora acabam decidindo pela classe trabalhadora. E Marx vai falar o contrário, né? Marx fala que a emancipação da classe trabalhadora se dará por obra da classe trabalhadora. Então é isso. É nós, classe trabalhadora, tentando nos emancipar. Então é perfeito. Eu estou totalmente empolgada. Totalmente empolgada. É isso. E bora revolucionar. Ninguém escrito aí, viu? Eu pedi para me inscrever, você não viu não, foi? Você está botando não, porque então, peraí, tem alguém antes? Fazer a claridade. Não, beleza. Deixa eu fazer só um esclarecimento. Eu estou acompanhando as inscrições pelo chat, pelo bate-papo lá. Ele fica na hora. Se você fizer assim, eu não consigo, porque tem muita gente em duas telas. Entendeu? E aí, estou falando para vocês que serve para todo mundo, né? Porque as outras pessoas querem realmente participar e não estão sabendo como está sendo feito o procedimento. Então é isso. Vocês vão lá no chat, lá no rodapé, bate-papo, tal, e coloca lá só o nome de vocês, a gente já acompanha. Tranquilo, vai lá, menino. Tá bom, Denilson, obrigado pelo toque. Eu acho muito bom, muito boa a ideia de ter um espaço físico. Eu acho que é o caminho. Só que a gente tem que pensar o momento que a gente está vivendo também. A gente está vivendo, segundo os analistas, está começando a pior parte agora da pandemia. Então, aglomerações, encontros, você pode contar que isso é só no ano que vem. Não contem que a gente vai se encontrar esse ano ainda presencialmente, como a gente gostaria, trocar ideia pessoalmente, se abraçar. Então, esqueçam isso. E a gente tem aqui essa ferramenta fantástica chamada Novas Tecnologias da Comunicação,
que a gente pode atingir, e ao invés de esperar que as pessoas vão ao espaço da Casa Simão Dias 150, a gente pode ir à casa das pessoas, ao celular das pessoas, que estão com ela o tempo todo, 24 horas por dia. Então, a gente tem que começar a produzir conteúdos. A gente precisa começar a produzir conteúdos. Aquele texto que eu escrevi, que eu li a semana passada, eu vou tomar vergonha e vou arrumá-lo, a parte escrita, para disponibilizá-lo. E a gente tem que começar a juntar os produtos das nossas discussões. Fechou discussão, torna isso público. Todo mundo aqui tem grupo de WhatsApp, todo mundo tem grupo de WhatsApp da cidade. Dissemina isso nos grupos de WhatsApp que todo mundo tem. E, para além disso, essa casa, antes dela ser física, e eu espero que ela seja física um dia, ela pode ser virtual. Essa casa ela pode surgir como um site aqui na internet, ou como um blog, Simão Dias 150. Então, ao invés de a gente gastar dinheiro agora com o aluguel de um espaço físico onde a gente não vai poder ocupá-lo, a gente faz uma vaquinha para criar um site e para mantê-lo numa plataforma e a gente alimentar de conteúdo, onde as pessoas possam, né, e que esse conteúdo possa ser também disseminado para os WhatsApp. Produção de podcast, eu tenho como gravar aqui em casa, tenho um estúdio para gravação de áudio, a gente produz conteúdo, produz os textos, eu posso gravar, editar, disponibilizar. Quem puder também se somar e ajudar nisso, porque também estou envolvido com muitas coisas, mas o que tiver ao meu alcance podem contar nessa parte. Então é isso, a gente não precisa esperar o pós-pandemia para a gente poder se encontrar presencialmente. Eu acho que a gente já pode começar agora, já pelos meios virtuais, que encontro fantástico aqui, nessa casa virtual, né? É isso. Bom, enquanto não tem ninguém inscrito, eu vou dar uma palavrinha também. Eu até estava comentando ontem, inclusive, com o Celso e Miriam, sobre justamente essa proposta que o Nino comentou. Né? Aliás, todas estão boas, mas realmente tem esse porém do coronavírus, essa problemática agora. Eu acho que, nesse primeiro momento, o blog, o site, e até as outras redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, né? Que a gente tem cuidado de criar esses canais, nós temos pessoas capacitadas, pessoas que elaboram textos fantásticos, como o Delcio, o Menino, o Geraldo, o Júnior, enfim. Então, todo mundo aí, Alex, enfim, grandes pensadores, que vão tirar textos realmente identificados com essa discussão que a gente está tendo. Né? Eu quero, hoje eu me sinto bastante feliz porque nós trouxemos eu trouxe aqui para a minha casa, uma das pessoas que foi responsável por grandes transformações na sociedade brasileira. Não tenha dúvida disso. Zé Dirceu é a cabeça pensante de todo esse projeto, né, que transformou, criou o Partido dos Trabalhadores e que deu condução a toda essa política, com seus acertos e com seus erros, mas com sua percepção bem consistente, bem coerente e bem conhecedora da conjuntura. Ele bota na palma da mão e tem muita consciência nos esclarecimentos das direções que realmente eles colocam. Por isso que, às vezes, a gente coloca aqui no grupo que tem que ter flexibilidade, a gente não pode ir para os extremos, porque os extremos realmente eles podem marginalizar a gente. Né? Então, a gente precisa, sim, de conversações, precisa de diálogo, precisa da interseção que eu sempre coloco. A interseção, em algum momento, mesmo que a gente tenha divergências ideológicas, nós vamos ter alguma interseção. E essas interseções são importantes para a gente trilhar e ampliar e seguir o caminho. Então, está de parabéns todo mundo, comportamento decente, todo mundo ouviu, todo mundo teve, não precisei bloquear os microfones, todo mundo bloqueou naturalmente, ninguém testemunhou. Enfim, foi uma noite, está sendo uma noite maravilhosa. O Celso teve essa iniciativa, espero que ele volte
outras vezes, e também sugiro aqui que de outras segmentações também nós possamos trazer pessoas que enriqueçam o debate aqui com a gente. Os professores podem trazer, convidar o Irã, convidar o João, convidar, sei lá, Maria do Rosário, enfim, várias pessoas, várias personalidades, eu não tenho dúvida que vai enriquecer o nosso debate. Mas é isso, até agora, Júnior colocou alguma coisa aí, vai falar, Júnior? Então é isso, a minha proposta é justamente essa. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Marcelo, você fez uma zoada danada que tinha 300 perguntas e que não sei o quê, e ficou calado. Eu estou com medo de eu ser calado. Agora eu vou começar, além dessa provocação, eu quero lhe fazer outra. Eu sei, acho que todo mundo sabe que você é bom desse negócio de site, essas coisas assim. Nininho já se propôs a fazer uma parte. Diz, eu tenho um estúdio, não sei o quê. Você tem habilidade com essas coisas de site. Eu gosto de escrever, Geraldo escreve, Nininho também escreve. Quer dizer, eu acho que a gente precisa começar a botar na mesa. Eu estou querendo a gente precisa ser mais pragmático, a gente precisa ser objetivo e precisa começar a construir alguns resultados, de algum tipo de resultado, né, Jorge? Alguma coisa que se torne visível, palpável. Quer dizer, concordo plenamente, sabe, Nininho? É um risco. Quando eu coloco a casa, a gente precisa ter um determinado momento, eu acho que a gente vai precisar ter, num determinado momento, essa referência física lá, mas diante da conjuntura, da pandemia que a gente está vivendo, que não sabe quando é que esse negócio vai ser possível, e não adianta alugar a casa e não funcionar, realmente não adianta, né? Mas enquanto a gente não tem a casa lá, a gente pode ir adiantando, né? Numa coisa, aí já apareceu a proposta de criar Instagram, de Facebook, de blog. Eu acho que a gente também não pode dispersar demais. Aí vai ter Facebook, vai ter blog, vai ter não sei o quê, e daqui a pouco ninguém, um olha um, outro olha outro, outro olha outro, e solta, né? Só um parênteses aí, Deus. Facebook, peraí, é sobre isso. Aí a postagem é uma só. Não, a postagem é uma só, mas a consulta... A postagem é uma só, mas a consulta não é uma diferenciada, tem públicos diferentes, isso é bom para... Mas repare bem, hoje em dia, as pessoas consultam tudo porque buscam as informações fragmentadas. Delson. Só Denilson, aí eu acho o seguinte, por exemplo, repare só, quem acessa Facebook, e aí se eu tiver errado que eu não domino esse negócio direito, Marcelo, me ajuda aí, Marcelo. Certo. Acessa Facebook, o mesmo instrumento que acessa o Facebook, o Instagram, também acessa o site, não? Não. Então, Deus. Deixa Marcelo. Posso comentar, já que você... Eu quero que você dê sua opinião. Já que você a pergunta foi feita a você, Marcelo. Pode responder. Isso, então. Em relação a Zé Disseu, vontade, eu estava aqui com... Deixa eu tirar aqui o fone que está dando... Está diferente aqui. Viu, Deus? Em relação a Zé Disseu, eu estava com muita vontade de participar e fazer perguntas, porque muita curiosidade, mas eu achei melhor dar um tempo e ver uma outra oportunidade, porque eu vi que o pessoal estava bem participativo, até pessoas que participaram pela primeira vez no grupo. E eu acho que também, quando eu começasse a perguntar sobre a temática que eu queria explorar, eu acho que tinha que ter mais um tempo da gente discutir mais, porque eu queria falar um pouco dos bastidores da questão política, a questão de Lula. Então, um interesse histórico, e eu acho que não cabia nesse momento. Em relação à página, é o seguinte, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Eu tenho até uma certa experiência, porque me dediquei muito tempo a essa questão de mídias, de fazer blog. Eu mantenho um blog, eu registrei o domínio, sempre posto, né? Eu não tenho muito tempo, era para fazer... A minha intenção era fazer um artigo todo dia, e acabo fazendo esporadicamente. Mas eu acho que o blog, se você não fizer um link com as redes sociais, se ele não parar nas redes sociais, ele fica anônimo. Ninguém acha, porque blogs existem milhões no mundo todo. Então, você tem que fazer o blog, e o blog ele replica com o Facebook, replica com o Instagram, replica com
YouTube, porque senão as pessoas não acham. E elas têm uma interligação entre essas redes sociais. E é necessário fazer isso, porque a juventude está lá no Instagram, a juventude está no Facebook, e você tem que fazer o seu blog aparecer por lá. Mas isso não é difícil, não é complexo, a gente pode montar, eu posso ajudar a montar e passando para os colegas como é que eles vão fazendo essa postagem, porque é uma questão de senha, dá uma senha, diz, pode postar, bote seu artigo, compartilhe, e aí a gente vai fazendo a coisa pegar. É isso. Então, eu gostaria de propor... Tem alguém inscrito antes de mim aí, não? Só pegando esse gancho aí, eu acho que a gente deveria fazer, então, uma comissão de uma editoria para a gente começar a fazer filtros do que é que a gente vai publicar realmente em nome do grupo, porque não é não pode ser um espaço onde qualquer um chega, tem a senha e vai postar. Tem que passar por um filtro, eu acho que, porque senão, né, se a gente começa a postar qualquer coisa, pode começar a fugir do objetivo principal do grupo, que precisa estar coeso, ter um norte, ter princípios, fechar questões e não tergiversar nem sair de uma linha editorial que a gente venha a estabelecer como norte. Outra coisa que me preocupa é que, beleza, é ótimo que a gente tenha uma capilaridade em todas as redes sociais, mas a administração disso é complicado também, porque você precisa ter gente para interagir com as pessoas que começam a interagir nesses canais. Então, beleza, eu faço posts lá todo dia no Instagram e as pessoas começam a interagir, eu não tenho quem vá lá interagir com essas pessoas, daqui a pouco ninguém vai deixar de seguir porque não tem interação. Então, não adianta você ter 200 mil redes sociais, você ter o Twitter, se você não tem a figura do social media e do administrador, né? Então, começa a ter desinteresse, porque qual é o grande lance da mídia social, da rede social? É a interação. Se não tem interação, as pessoas perdem o interesse e caem fora, né? Então, beleza, eu posso postar um conteúdo no blog e redirecionar esse conteúdo do blog para o Facebook, para o Twitter. Para o Twitter tem um limite de caracteres, mas para o Instagram, para todas as redes. Mas se eu não tiver interação em todas essas redes, a gente vai perder seguidores nessas redes. Então, eu acho legal, mas a gente precisaria ter pessoas disponíveis para fazer um rodízio. Essa semana fulano fica com o Instagram. Beleza. Então, vai responder a todas as postagens, provocações que as pessoas façam, dúvidas que as pessoas tenham, tal. Porque se não tiver essa interação, perde o sentido da rede social. Vai ser conteúdo jogado ao léu. Era isso. Inscrito tocar. Tá sabendo ligar? O meu lugar de fala é para dizer que a ideia de Ninho é extremamente interessante. Eu penso que nesse momento, muito mais interessante do que um espaço físico, que é importante para que se promovam reuniões, para que se ofereçam coisas para a sociedade paulatinamente, uma manutenção de espaço, é o que a gente chamava antigamente de comitê. Hoje vamos chamar de coletivo e por aí vai. Mascarar e abrir a verborragia. Um espaço plural, especialmente onde talvez eventos de cultura, saraus, eu acho muito interessante a proposta do Sarau do Coreto. Os meninos mandam muito bem. Simonia sempre foi uma cidade com eles e grandes artistas. Mas eu vou pegar aí a pegada de Ninho, porque ele coloca algo de maneira muito coerente. O grande universo das redes sociais não é só abrir. Elas pululam, por aí vai. É nicho de mercado. Tem que ser muito bem pensado. Antes de se abrir uma conta, tem que pensar em que equipe está se formando para a manutenção dessas contas, ok? A gente conhece as questões do alcance. Entendo eu que hoje são veículos distintos e reforçadores, como sempre eu fui. Quem mexe com publicidade e propaganda sabe qual a diferença de uma coisa e da outra. Outdoor tem um chamamento, panfleto outro chamamento, ok? Então você reforça o nível de mídia, deixa de reforçar. Penso eu que a ideia é extremamente válida e importante. Agora,
Está me ouvindo? Tem algum áudio vazando aí, Denilson? Tem algum... Acho que foi de Thiago. Eu vi aqui, apareceu o tal nome de dele. Thiago Mas para aqui. me finalizar. E, Cássio, Tá você pode conseguindo até ouvir aí? estar um pouco baixo, mas está dando para ouvir. Não é o meu, não. Eu tô sem áudio aqui. Eu tô rouco, mas eu vou tentar finalizar. É assim, a ideia é fantástica e não vejo outro caminho de agregar novos valores, agregar novas pessoas em tempos atuais. E esse, inclusive, é um dos grandes ensinamentos da pandemia. Se as redes sociais já eram, agora será ainda mais os acontecimentos do ontem. Ok? Então, assim, eu penso que basicamente é importante trabalhar, quando tivermos amadurecido essas questões, com 3 redes específicas. Instagram, que hoje é mais popular do que a Facebook, ok? O Facebook está começando a entrar em desuso, é uma mídia falida, está caindo. Se alguém discorda, os colegas que são aí da área, por favor, me ajudem, ok? Mas o Instagram é o grande canal para proliferação de ideias, para conversa, etc e tal, mas tem que ter realmente um puta de um grupo administrando, tem que saber qual é o teor, qual é o conteúdo, ok? Gerar conteúdo por gerar conteúdo pode causar uma infelicidade enorme, como também pode ser bem interessante, ok? É preciso definir. O meu Instagram é muito bem definido, é um lugar de zonar, não é um lugar profissional, não é nada, é um lugar de eu me expressar como eu quero. Religiosamente, pensar o que eu penso e falo sobre cultura, falar besteira, falar coisa séria quando se fizer necessário, enfim. E observe, eu faço as medições. Toda vez que eu posto alguma coisa sobre Bolsonaro, quantos seguidores eu perco? Eu percebo quem é que fica nas discussões, ok? Então, assim, tem que agregar, mas tem que agregar com um valor interessante, que possa o quê? Abrir outras possibilidades. E a questão do YouTube. O canal no YouTube, a gente pode, eu penso que esse movimento tem força de, quando maturar a ideia, de conseguir a tal das 1000 inscrições, que é o que faz com que você possa manter um canal no YouTube interessante. O lance do YouTube é que ele pode ser monetizado. Eu penso que esse movimento precisa, obviamente, em determinado momento, né, de mais do que a nossa colaboração de boa vontade, ou de alguém poder tirar alguma grana do bolso, etc. e tal, faz parte do processo. Eu acho que todo mundo tem uma atividade para isso, isso é necessário, se fizer, é um caminho. Mas o YouTube, a partir do tipo de conteúdo que se tem, quantidade de pessoas, ele se automonetiza. Não é o dinheiro do mundo todo, você tem que ter muita gente inscrito, mas é um caminho. Então, assim, ter cuidado para a gente não pensar muito devaneio nesse tipo de coisa. Eu acho que, e o Twitter, porque o Twitter é uma ferramenta de um segmento mais politizado, ok? Quem responde no Twitter é o lugar de você estar antenado com as várias posições de A, B, C, D e E, ok? A meninada não está muito no Twitter, não. O Twitter é mais a nossa geração. É a galera que está antenado com política, com cultura, com não sei o quê, ok? É discussão partidária e por aí vai. Jornalística e por aí vai. Instagram não. Instagram é todo mundo e por aí vai. Então tem que ser uma conta aberta. Como a gente vai construir isso aí tem que ser muito linear. Me coloco à disposição de vocês para poder pensar. Acho que tem que ser criado talvez uma comissão só para pensar esse instrumento. Não abrir a conta só por abrir. Entendeu, Nininha? E que vocês amadurecessem isso aí, me dessem um feedback. Marcelo, que tem blog, sabe disso, né? Uma coisa é quando você já está com a questão pronta, você já é um profissional conhecido, etc. Então, quem vai procurar o seu blog, sabe que tipo de conteúdo vai acessar, ok? Quando eu vou buscar o análise. Desculpa aí, Cássio, liga aí, eu acabei me ligando. Eu sei que você tem encerrado, não? Desculpa aí. Ativa aí seu microfone, por favor. Cássio, eu desliguei sem querer seu microfone. Não, tranquilo, já estava encerrando. Estava encerrando. Tá, a única coisa que eu falei, não sei se vocês pegaram, é o seguinte, que é importante, para finalizar, criar uma comissão de pessoas que vão pensar nesse processo, junto com uma comissão de pessoas que vão dar o suporte tecnológico. O Marcelo já se colocou à disposição, acho que a gente tem gente boa
para poder fazer as questões de blog, de alimentação, etc. Mas tem que ter uma equipe redacional alinhada, afiada, tem que ter contato com esses documentos, ok? Tem que ter todo um aspecto de desenvolvimento para poder fazer a manutenção. A monetização no YouTube é algo mais para o futuro, mas eu penso que as grandes infovias a serem trabalhadas inicialmente talvez possam ser Instagram, por esse universo de segmento que eu falei, Twitter, como vocês quiserem, essa viadagem, por conta da questão das cabeças que circulam por lá, certo? E o YouTube mais para frente, mas não sem definir qual equipe vai estar nutrindo, gerando conteúdo. Eu não sei, menininho, me desculpe se essa ideia funciona muito de uma semana outra semana tudo bem, é um coletivo, ok? Mas eu acho que tem que trabalhar com quem tem mais habilidade, quem tem mais... não sei qual é a palavra que eu vou usar aqui para não ferir, que a ideia não é essa, certo? Mas quem tem realmente uma condição a maior, no sentido de redigir, de trocar ideias entre si, porque a partir do momento que você... Só um minutinho, Delcio, estou finalizando. A partir do momento que você dá Enter, já foi, representa o grupo. Então tem que ser muito bem pensado. Pois não, Delcio, desculpe, já fiz minha palavra. Diga aí, Kevin. Repara uma coisa, entendo tudo isso, reconheço tudo isso, blá, blá, blá. Agora, repara uma coisa. Antecedendo a tudo isso, Twitter, site, YouTube, Instagram, ou qualquer uma dessas coisas, tem que ser tratada exclusivamente como o que eles são. O que é que eles são? Instrumentos. Ponto. Só. Eles não são mais do que isso. Como instrumento, eu vou usar em que direção? O grande erro nosso é achar que pega meio e transforma em fim, pega fim e transforma em meio. Isso é um dos grandes dilemas de todos os processos. É a mesma confusão que se faz entre o que é tático e o que é estratégico. Concordo, Delcio, com você. A grande questão desculpe, a maestria para tocar esse instrumento. Segura aí. Aí, o que é que acontece? Nós estamos trabalhando, e a gente não pode perder o foco, um projeto olhando para onde? Olhando para Simão Dias, tá certo? O que extrapolar Simão Dias tem um outro aspecto. Não é porque Disseu disse que esse trabalho tem que estar registrado para que outras pessoas fora de Simão Dias e fora desse contexto conhecessem, pode ser uma experiência interessante, tararará, que deve ser reproduzido, ótimo. Mas o foco nosso, quando a gente produz que usa esses instrumentos, não é para mostrar lá para fora. Para mim, esse instrumento tem como foco principal a construção para dentro. Como ele tem a construção para dentro, então muda completamente a estratégia de pensar isso como aquela coisa, dos blogs para as grandes redes, para não sei o quê. Não, aqui, ó. Aqui. Então, eu acho que a gente não pode perder, sabe, menino? Marcelo, quer dizer, uma coisa é eu fazer um blog de Delcio para discutir as matrizes que eu coloquei aqui na roda, tá certo? Ele tem um caráter, não é isso? Outra coisa é eu fazer um blog para discutir as matrizes olhando para Simão Dias. Eu vou pegar a mesma coisa, o mesmo instrumento, com o mesmo material teórico-pedagógico, conceitual, e vai ter que ser usado de forma diferente, ou não? Sim, veja, quando eu levantei a questão... Pois não, Denis. Porque tem os inscritos, Delcio já passou na frente. Aí a gente está no bate-bola e tem inscrito, entendeu? Eu estou olhando aqui. Não, é só para manter. É só para manter a ordem. Então, por exemplo... Estou olhando aqui, não tem ninguém inscrito. Tem, sim. Tem a Ingrid, e depois você pegou a palavra. Mas antes era a Ingrid. Depois você pegou. Aí agora tem Ingrid, e depois tem o... Deixa eu ver aqui no blog. Tem Júnior de Alexandre. Entendeu? Não, é só porque é o seguinte. Esse bate-bola é normal, né? O que é que eu vou sugerir aqui? Só encaminhamento, não é fala, não. Encaminhamento. Na fala aqui da Ingrid, certo?
Eu vou fazer o seguinte, a gente encerraria o debate pelo seguinte. Tem pessoas que ficam cansadas e ficam inibidas de sair, entendeu? Às vezes já esgotou, às vezes querem... E a gente, às vezes, por passar 6 horas, 7, discutindo aqui, o pessoal não tem o mesmo saco que a gente, né? Eu vou sugerir o quê? Que na fala de Ingrid, a gente encerra as inscrições. Pode ser 20, 30. E ali, pronto, a gente, depois, o último que falar depois da Ingrid, que pode ser até o dia, aí eu vou desligar e encerrar a reunião. E aí eu vou abrir outra. Quem quiser entrar na outra, entra naturalmente, entendeu? Para deixar assim, as coisas mais livres e à vontade. Hein? Pode encerrar. Não, mas as pessoas querem participar, pô, tá todo mundo. Tu deixa de onda, viu? Ô, Denilson, quando você Deixa de onda que eu tô te vendo aqui com essa sua camisinha mostarda. Quando eu comecei a falar, eu estava pedindo uma parte a Delcio. Ele não tinha nem concluído a fala dele ainda. Eu tinha pedido uma parte a ele. Aí, quando você me interrompeu, eu concordo que tem que ter esse cuidado, sim. Mas, ainda pegando a parte de Delcio, e pediu a parte justamente para responder a questão, é que, não, Delcio, a gente não está confundindo meio e mensagem, não. Eu sei que as mídias, todas elas são meros meios. Acontece que são mídias completamente diferentes do que a gente está acostumado a ver do século XX para cá. E nessas novas mídias, a interação, elas são o ponto-chave. Então, mesmo que sejam redes formadas para atender um público da cidade, se não houver interação, as pessoas perdem interesse. Foi esse o cuidado por isso que eu chamei a atenção nesse sentido. É só isso. Pode vivo. Beleza. Eu só queria falar que até meu primo que está participando de algumas reuniões aqui, ele é publicitário e ele agora está fazendo mestrado em comunicação. E ele, na apresentação dele, Everton, ele falou que queria muito contribuir. Então, assim, já tem uma pessoa que saca dessas coisas. Eu a comissão aqui estadual, Lula Livre, eu participava da comissão nas redes sociais e outras redes sociais que eu também participava fazendo essas publicações e tal. E ele, essa parte mais técnica também. Acredito assim, que poderia ter pessoas para produzir o conteúdo e outras pessoas para publicar o conteúdo mais técnico. Por exemplo, Marcelo produzir um conteúdo falando sobre isso e tal. Marcelo enviar esse conteúdo para meu primo dizer as melhores maneiras de como publicar esse conteúdo. Sabe? O que é que a gente pode fazer? Quais são as dicas para ter essa questão de alcance? E assim, essa galera que é formada sabe quais são as dicas e tal. Então, eu acho que nesse primeiro momento a gente poderia fazer isso. Marcelo, Nino e várias outras pessoas, Cássio, Delcio, sabe? Várias pessoas, Denilson, várias e várias pessoas aqui poderiam produzir conteúdos e passar para a parte técnica, e a parte técnica por exemplo, meu primo fazer isso, eu fazer isso. É uma sugestão, entendeu? É uma sugestão. Tiago. Então, acompanhando todo esse debate aí em relação às redes sociais, eu entendi a fala de Delcio, de Nininho, de todos aí. Inclusive Cássio aí falando do YouTube. Eu acho o seguinte, que é possível ser feito, sim, o Instagram ou o Facebook também. De início, seria muito interessante as gravações daqui de nossas reuniões. Se deixasse um texto explicativo, como o manifesto que o Nininho fez, do 150, pelo menos para quem tivesse interesse em ter contato,
Eu estou vendo ninguém balançando a cabeça, dizendo que não. Mas, de repente, poderia dar certo. O conteúdo precisa ser produzido, direcionado, negão. Não, sim, mas que, por exemplo, que cada qual aqui desse grupo, cada integrante aqui, ou, de repente, uma comissão, tivesse um tempinho, 20 minutos, 10 minutos por dia, que fosse, para estar respondendo a questionamentos, para estar tirando dúvidas. Já seria algo bem interessante. Não necessitava de ter tanto espaço de tempo. Mas se temos tantas pessoas aqui envolvidas, participando ativamente nessas reuniões, se cada pessoa pudesse ter um tempo, 10, 15, 20 minutos por dia, ali na hora do almoço, depois, após o almoço, aquela preguiça que dá, aquela leseira, pega ali o celular rapidinho, dá uma respondida em alguma postagem, na hora da janta, dando aquela cagada da noite, sabe? Tá ali postando, tá ali sentado usando o celular, pá, dando uma respondida. Já dava interagida. Dava para movimentar o grupo. Dava para movimentar o Instagram, o Facebook, o Twitter, o YouTube, seja lá o que for. Dava para dar uma movimentada. A gente já tem Marcelo aí que está se prontificando a fazer, digamos, a plataforma. E passar para a gente a administração. Dava para fazer isso. Viu, Thiago? É que ele citou o meu nome, mas eu estou vendo que a gente tem uma equipe grande aqui que pode... É que Delcio citou, eu disse, estou à disposição, mas eu acho que é melhor fazer uma comissão mesmo. Mas você já é famoso nessa coisa de criar plataforma, né? Eu já te conheço das antigas aí com essa onda de internet. Então, dava para pegar, fazer uma comissão, não precisava fixar um dia para cada. Eu almocei agora, estou disponível, deixa eu dar uma olhada. Eu vou interagir. Jantei, estou jantando, deixa eu dar uma olhada. Estou à noite, estou meio sem sono. Dá para interagir com quem tiver dando uma olhada no grupo, quem tiver curioso, querendo participar também. Dá para fazer, pô. Beleza. Eu quero pedir desculpa aí que todo mundo erra, né? Até eu. A gente erra até demais. Não era Tiago, não era Júnior de Alexandre. O inscrito eu acabei pulando aqui. Vai lá, Júnior. Desculpa ele. Vai, Júnior. Estão me ouvindo? Agora sim? Desculpa aí, Perfeito, viu? veja só, sem problema. Eu observando todas as falas, e o que eu noto é o quanto a gente precisa amadurecer, né? O projeto está iniciando e não pode iniciar de qualquer jeito, de qualquer forma, até no que diz respeito à sua publicidade. Quando o Tiago fala, vamos ter um tempinho, perfeitamente. Eu acho que é um momento de dedicação, um momento que a gente precisa pensar nesse olhar por Simão Dias. Mas eu fico preocupado com esse tempinho qualquer para que também não saia qualquer coisa. O alimentar por alimentar, eu acho que o tiro sai pela culatra. Uma sugestão que eu dou é que, nesse momento, a gente precisa apenas se apresentar à sociedade. A gente precisa só dizer, estamos aqui, a nossa proposta é essa e queremos contar com o apoio de vocês. E o que é que eu sugiro para esse momento, até que a gente consiga uma maturação maior, mais eficiente para alimentar o que for preciso, o YouTube, seja lá o que for. Por que não pensar nesse momento apenas para uma apresentação, um vídeo, como se fosse um vídeo institucional, de 1 minuto, com uma narrativa simples, com imagens simples, mostrando o Simão Dias 150. A partir daí, e observe, se a gente coloca um texto nas redes sociais, faz efeito? Faz. Mas nós somos tão metralhados por uma enxurrada de informações que até aquele texto tem que ter um visual interessante para poder ser atrativo. E não é só a parte literária. A parte até estética do texto tem que ser atrativa para a gente poder ler, por causa da gama de informações que a gente recebe nas redes sociais. Um vídeo, talvez um vídeo curto, um vídeo de 1 minuto, produzido de forma muito simples. Nós temos aí, Ingrid falou que o sobrinho, o irmão, não entendi bem, é da área de comunicação, pode nos assessorar, e a gente, dentro dessa comissão, poderia ver como fazer esse vídeo, só para dizer, Simão Dias, nós estamos aqui e queremos contribuir com o progresso dessa terra. Muito bem. Pode abrir, tá?
Quer que eu abra aqui? Acho que abriu, vai lá. Não estamos lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo. Não. Nada. Enquanto Jéssica arruma o áudio dela, poderia pegar esse gancho da fala de Júnior, de Alexandre? Vá, Para dizer da importância do vídeo. Veja, eu produzi aquele texto para a reunião passada, né? Eu fiquei 15 minutos lendo aquele texto. Aquele texto ali tem 6 páginas, 6 laudas, um artigo grande. Aquilo é enfadonho. Aquilo ali é um material interno. Jamais a gente pode pegar aquele vídeo e publicar. Porque as pessoas vão ter saco para ver aquilo ali. Aquilo ali é uma provocação ideológica para a gente debater. Mas, para aquilo ali ir para as pessoas, eu tenho que ter a capacidade de fazer uma síntese para que aquele conteúdo caiba num vídeo de 1 minuto, como o Júnior propõe. Sim. Essa é a questão. Então, a gente não pode disponibilizar qualquer conteúdo, reuniões. As pessoas não vão se interessar por isso. A gente tem que ser, entendeu? Preciso, cirúrgico. Me dê uma parte. Mas aquele texto, do jeito que ele está, o todo, também tem um espaço para ele. Claro. No blog, para quem gosta de ler, vai chegar lá no blog e vai ler. Como é que a gente usa cada coisa, né? Exato. Aí onde é que está? Cada meio com a sua mensagem. Mostrar até onde está. O vídeo pode mostrar onde está a informação. Exatamente. Tem que estruturar uma comunicação. Pronto, Jéssica chegou. Chegou, Jéssica? Estão me ouvindo? Tinha travado aqui. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tudo ok. Então, eu achei a ideia, assim, todas as ideias que foram postas aqui super válidas e que dá para colocar em prática. Eu tenho um canal, no canal não, eu tenho um Instagram e eu ia falar justamente o que Nininho tem exposto a questão do movimento desse Instagram. Eu tenho um Instagram, tinha mais de 7 mil pessoas seguindo, onde eu interagia nesse Instagram, tipo, praticamente diariamente, semanalmente, a respeito dos resíduos sólidos de Aracaju. Desde dezembro, eu estou sem movimentar esse Instagram por uma gama de coisas, né? E então, essa galera foi saindo, foi se esvaindo, porque realmente tem que ter essa interação com o público. Outra coisa que eu vejo do Instagram, eu já participei de algumas, vamos dizer, rodas de conversa, como fazer render isso aí. Tem que ser prático, tem que ser direto. O conteúdo do Instagram tem que ser uma coisa muito direta. Então, como já foi posto aqui, o Instagram seria mais uma coisa, vamos dizer, uma notícia rápida de onde encontrar o conteúdo completo, que seria, no caso, o blog. A ideia de movimentar as redes é massa, principalmente para o período que a gente está passando, mas eu acho que a gente também não deve deixar morrer a ideia de começar já a pensar no meio físico, que seria a casa 150, se não dia 150, porque a gente pode pensar os dois e pode dar andamento nos dois, porque a gente está enfrentando uma pandemia agora, mas a gente já pode ir pensando na estruturação dessa casa, de como teria, do que teria, porque não seria uma casa que a gente ia alugar agora para agora, mas seria uma coisa para a gente ter em foco já para quando sair a pandemia, de repente a gente já ter toda uma estrutura, pelo menos pautada do que seria essa casa para botar para funcionar assim que a gente pudesse receber as pessoas. Eu acho que seria bastante interessante. Eu acho que esse contato cara a cara com a pessoa, a nossa vida virou isso aqui, virtual, internet, mas eu ainda gosto dessa coisa do contato físico com as pessoas, de olhar na cara, da troca de olhar, né? Então, eu acho que a gente também não devia deixar morrer essa questão de pensar já
no meio físico também, de receber essas pessoas para tirar essas dúvidas. E sim, botar para frente as mídias sociais também. É isso. E eu já tinha até me despedido lá no bate-papo, mas acabei me estendendo mais um pouco. Estou mega ainda me recuperando de tudo que eu estou passando, né? Saio do isolamento quinta-feira, mas a cabeça ainda não está muito boa e meu sono está desregulado. Então, eu vou me despedir de vocês, da boa noite. E queria que colocassem, se eu não ficar mais um pouco, colocassem lá, próxima terça, o que será o tema da reunião da próxima terça, porque a gente acabou falando de várias coisas e não deixou pautado o que vai ser na próxima terça. Deixou. Você continua a fechar a questão da cultura. Ainda está em andamento. Oi? Está em andamento a questão da cultura. Então, a gente vai, então a partir o que daquela foi provocação, definido. a partir daquela provocação, a gente vai fechar a questão da cultura. Então fica definido o que E depois você vai passada, preparar né? do meio ambiente, viu? Então, estou dando uma pesquisada aí. Pelos inscritos aqui, e para encerrar, eu fiz uma proposta, mas ninguém disse nada, né? Ninguém disse nada que aceitou. Eu entendo assim. Mas o que é que ocorre? O último inscrito aqui é Delcio, né? Então, eu sugiro de novo, ele falaria, né? E aí não. estaria encerrado, lembra? Estaria encerrado. Quem quiser ficar, não vou nem desligar. Quem quiser ficar, fica, mas estaria encerrada a reunião. Delcio, para falar. Perfeito. Fazer o quê? Você pediu inscrição. O cara fala tanto que nem sabe que vai falar mais. Pois é, Tiago. Engraçado. Eu vou ficar calado de vez. Posso? Acabou? Na verdade, é o seguinte, eu queria primeiro, né, agradecer. Eu acho que a gente teve uma noite muito rica, muito proveitosa. Eu acho que essa passagem de hoje encoraja muita gente que estava fora e que está chegando. Isso abre novas perspectivas, né? Novas discussões. A gente já vem acumulando muito. A gente tem ganho em qualidade em todos os aspectos, né? Na qualidade dos conteúdos, na qualidade das participações, das pessoas que estão participando, né? A forma como participar, por exemplo, acho que Alexandre agora, terça-feira, vai estar junto para discutir cultura, não vai estar fora. Né? Vai construir a agenda também pensando nisso. Quer dizer, quando eu queria pedir desculpa, pedir a Alexandre em nome do que de vez em quando eu faço isso, né? E ir atrás, né? Eu tenho ido atrás de muita gente. Bota no grupo, aí sai, aí eu vou no privado. Tem isso, vem cá. Porque, por conta de conhecer um pouco as pessoas, a gente sabe que esse é um espaço que agrega, porque a gente é tudo cúmplice de algumas coisas, pelo menos. Ou da maioria das coisas que a gente quer. Quer dizer, Toninho está lá, trancado lá para Salvador, e esse povo está todo aqui, aí troca abraço, Júnior, que prazer, não sei o quê. Quer dizer, essa retomada, mesmo nesse processo da pandemia, né, ele dá para rolar muita coisa, sabe? Agora, repare bem, e aí eu vou reforçar. Quando uma pessoa do que quiser dizer, pega um projeto como o nosso, tá certo? Falando de uma cidadezinha do interior, lá no meio do sertão, e diz, vocês têm a obrigação de registrar e de divulgar. Não é a fala de qualquer um. Não é a fala de qualquer um. E eu, propositalmente, naquela pergunta que eu fiz, eu incluí, bom, e o projeto? É isso. É isso. Quer dizer, a habilidade do cara é impressionante. Vocês percebem que ele começou a falar dele falando do projeto, falando de Simão Dias. Entrou por Simão Dias para fazer o link do mundo. A sequência da fala dele foi essa. E tem outras experiências, que não sei o quê, que vale a pena tratar a vila. Aí foi andando, saiu de Simão Dias e levou nós para o mundo. No final, voltou para Simão Dias.
Outro elemento aí, eu vou encerrar de fato, é o seguinte. Lúcia, não sei, Lúcia não está mais aqui, já saiu. Lúcia, numa das reuniões passadas, ela disse assim, você é danado, isso aqui, na verdade, está virando um espaço de formação. Não é. Uma troca de informação que está gerando informação. A aula que nós tivemos hoje de Zé, realmente importante, para mim, pelo menos, e creio que para todo mundo. Mas ele também leva muita informação. Vocês não têm dúvida de que Simão Dias, aqui e acolá, quando ele estiver nas rodas de prosa por aí afora, o porta-voz nosso do projeto Simão Dias, sabe quem vai ser de maior peso? Ele. Porque vocês não se enganam, que do jeito que ele falou das outras, agora ele tem uma referência específica, né? Porque ele fala no geral, falou no geral, mas agora tem uma referência específica. Ó, se Sergipe lá em Simão Dias estão construindo um projeto interessante. Pode ter certeza que ele vai fazer isso. O outro elemento que eu esqueci é o seguinte, ele pediu que mantivesse ele como próximo, não é isso? Se lembra? Eu falei, não, ele disse o quê? Me mantenham próximo e me mantenham o quê? Informado. Me pediu e me autorizou publicamente, inclusive, que eu fizesse o quê? Disponibilize meu contato ao grupo. Agora, eu vou pedir o seguinte, eu não vou disponibilizar o contato do grupo abertamente, não, me perdoe a fraqueza. Porque senão ele vai começar a receber retratinho de não sei o quê, carinha de não sei o quê, que ainda acontece muito no grupo, ele não vai ter tempo. Aí vai cansar de nós. Quem achar que é autoritarismo, que se foda. Mas eu vou selecionar para onde eu vou passar. Pode rir, Tiago. Eu não tenho medo dessas coisas. Eu estou acostumado a levar porrada. Estou acostumado a levar porrada. Não é questão de autoritarismo. E aí eu vou resgatar uma coisa que você me disse hoje de tarde. Você hoje de tarde me disse que se eu não tivesse sido duro no começo do grupo, nós não estaríamos hoje onde nós estamos. Tinha degregolado para trocar figurinha, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. Em determinados momentos, a responsabilidade, me perdoe a falta de modéstia de quem está na condução do processo, é ter coragem de contrariar. Não é só para agradar. Você não faz omelete sem quebrar os benditos dos avisos, né, Neninho? É assim? Então, eu estou dizendo isso porque daqui a pouco... mas ele só disse que podia passar o contato. Aí eu vou dizer, não vou passar, ponto. Ah, mas você é filho da puta, se foda. Ponto. É assim que funciona. A vida é assim. Né? Porque você vai estar, né, ocupando. E quando a gente precisar, ocupa demais, ele enche o saco. Quando a gente precisar dele para o segundo momento, para o terceiro momento, ele já vai estar de saco cheio de Simão Dias. Não aguenta mais nem ouvir falar.